Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, uma semana já se passou e hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de dicas de aprendendo o violino sem complicação. Hoje nós vamos falar de duas coisas. Uma é a postura e a outra de execução, a nossa primeira execução no violino, né? E como nós vamos trabalhar a produção do som nessa execução. Né? Como é que nós vamos trabalhar as nossas articulações quando nós estivermos praticando pela primeira vez ao violino. Tá? Então, vamos às dicas. Muito bem, pessoal. Vamos começar falando então da postura. É muito importante, antes de nós começarmos o nosso estudo, seja na nossa casa, ou antes da gente começar qualquer exercício ou execução propriamente dita no violino, a gente pensar na nossa postura. Né? Naturalmente, ou na maioria das vezes, nós vamos estudar de pé, né? Para que a gente toque assentado numa cadeira de orquestra, numa formação de câmara, mas na maioria das vezes nós vamos estudar de pé. E tem algumas informações que vão ser importantes para que a gente tenha um bom momento de estudo, para que a gente se canse menos também, né? E que esse tempo que a gente vai estar com o violino, ele seja de fato um tempo de qualidade. Então é muito importante que nós estejamos com a nossa postura ereta. É muito importante também que nós mantenhamos os nossos pés no mesmo alinhamento dos ombros, e logo após isso a gente escolha um dos dois pés e coloque ligeiramente à frente para que a gente tenha uma posição de bom equilíbrio, de boa base. Assim a gente já pode então empunhar o nosso violino. No início, também acho muito importante nós segurarmos o instrumento com as duas mãos. E como alguns podem não ter esse acessório, que se chama espaleira ou ombreira, nós vamos apoiar o violino no ombro esquerdo e mantê-lo paralelo ao chão. Dessa forma a gente consegue estabilizar o instrumento com as duas mãos e possibilitar o nosso apoio do queixo na queixeira, sem que a gente precise então pressionar demasiadamente contra o instrumento. Nesse momento é importante que a nossa mão esquerda esteja no corpo do instrumento, também ajudando na estabilidade, para que logo em seguida a gente possa falar da questão do arco. Então, essa postura, ela vai nos ajudar a ter uma boa leitura, a ter um bom desempenho no violino. Se esse estudante estiver com uma estante de partituras na sua frente, é interessante também a gente apontar essa parte do violino, que é a voluta, e manter aproximadamente um ângulo de 45 graus em relação à estante. Assim o violino não vai ficar nem muito para dentro e nem muito para fora. Observem também que o instrumento não fica sobre o ombro, né? Ele fica apoiado nesse ossinho que nós temos aqui, que as meninas conhecem como saboneteira. Então nós vamos apoiar o violino aqui, encostar o queixo na queixeira, sem acionar o ombro esquerdo. Assim o instrumento vai estar numa posição confortável e no futuro, quando nós utilizarmos a espaleira, esse conforto ele se torna então completo para o estudo do violino. Então, estou dando uma dica rápida de como a gente coloca o instrumento na posição, né, para que a gente consiga começar o estudo. Caso você não tenha o acompanhamento de um professor, já tem como a gente ter uma noção de como eu coloco o instrumento na posição para iniciar os meus estudos. Vamos partir então para a segunda dica que eu fiquei de compartilhar com vocês. Para aqueles que não sabem, o violino é um instrumento
tem 4 cordas, e as 4 cordas são: a primeira corda é a corda Mi, que é a corda mais fina, vizinha dela é a corda Lá, depois a corda Ré e a corda Sol. Hoje nós vamos fazer um exercício de ritmo utilizando a corda Lá, que é a segunda corda, e a corda Mi somente. Agora vou falar um pouquinho do arco, bem rapidamente. Nós vamos estar utilizando do meio do arco até a ponta. E é muito interessante porque essa região do arco vai ser a região que nós vamos estar trabalhando durante um bom tempo. Não significa que a gente não vá explorar o arco todo, mas nesse primeiro momento é interessante que a gente se concentre então com a execução do meio até a ponta. Eu vou tocar um ritmo começando na corda Lá, tocando 2 vezes na corda Mi e depois voltando para a corda Lá. É importante observar também que todo o meu movimento do braço direito vai ter como base do movimento o meu antebraço. Então a gente vai concentrar o movimento no antebraço e não no braço, porque a gente não quer esse movimento aqui, a gente quer esse movimento. Para isso, todo esse conjunto, todo esse bloco, ele deve estar relaxado. Não só o ombro, não só essa estrutura, mas também pulso e os dedos devem estar relaxados. Vou fazer o ritmo agora e em seguida você em casa faz também. Eu vou estar executando e pensando numa frase: sopa de batata. Fica mais ou menos assim, ó. Observem que quando eu troco de uma corda para outra, eu não tiro o arco da corda. E assim mantém o relaxamento na estrutura dos ombros. Eu espero que tenha ajudado a vocês a fazer esse exercício, sempre pensando no sopa de batata. E durante um tempo, vocês fazem esse exercício que vai ajudar muito na nossa próxima atividade, que já vamos poder aproveitar a execução desse para tirar mais algumas notas no violino. Nós basicamente trabalhamos agora a nota Lá, que foi a corda, segunda corda, e a nota Mi, que foi a primeira corda. Então nós começamos uma vez na corda Lá, 2 vezes na corda Mi e finalizamos com mais uma vez na corda Lá. Vamos ficando por aqui e eu espero vocês na próxima semana com mais uma dica para o desenvolvimento aprendendo violino sem complicação. Eu espero vocês e até lá!